Fala aí, pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão, com uma ótima notícia, né, cara? Vamos ter aí um reforço importante para a sequência da temporada no Vasco. Vamos falar aqui desse jogador também, vamos falar aqui da grama do novo estádio do Vasco em São Januário, vamos falar também de renovação importante, como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o Atlético vencer ontem o Grêmio. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí quem está se inscrevendo no nosso canal. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco. A gente voltou com o nosso segundo canal do Vascão. Estou colocando vídeo lá todo dia. Vou deixar o link aqui na descrição, tem um vídeo muito bacana lá com a explicação do Vitor Sérgio Rodrigues sobre a situação da SAF do Vasco. Cara, para você entender melhor como que está esse processo de venda da SAF do Vasco. Muito obrigado quem foi lá, quem se inscreveu, quem assistiu nossos vídeos. Tamo junto, a gente tá voltando com o nosso canal, vamos postar vídeo lá hoje, fiquem atentos lá. Muito obrigado. Bom, pessoal, com a vitória do Atlético Mineiro ontem frente ao Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o Clube Mineiro ultrapassou o Vasco aí no Brasileirão e o Vasco caiu para a 10ª colocação com 37 pontos. O Atlético Mineiro, por sua vez, chegou a 40 pontos conquistados. Vale ressaltar que o Vasco tem um jogo a menos, mas o Atlético também tem um jogo a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro ficou muito complicada para conseguir aí uma Libertadores via Brasileirão, né? O Vasco agora só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro até então no dia 16 contra o São Paulo. Esse jogo está marcado ainda para o dia 16, tudo pode mudar amanhã a partir da decisão do STJD se vai alterar as datas dos confrontos aí da Copa do Brasil, mas a princípio o jogo está marcado aí contra o São Paulo para o dia 16, no Brinco de Ouro da Princesa, lá no estádio do Guarani, e esse jogo pode marcar uma volta importante ao time do Vasco, que é o do Jair, né, cara? O Jair já está aí entregue à preparação física do Vasco, já está treinando com o elenco vascaíno, e a tendência é que ele seja pelo menos relacionado para essa partida. É uma expectativa muito grande quanto ao retorno desse jogador. E também tivemos uma atualização extremamente importante quanto ao Paulinho, cara. Um baita reforço aí para a sequência da temporada. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jogador é aguardado para estar treinando com os demais atletas do Vasco a partir de amanhã, cara. Lá no CT do Vasco ele já deverá voltar a treinar com o campo, com a bola, com o elenco vascaíno. A ideia é que ele esteja liberado para jogo no final do mês de outubro. Será muito importante aí esse retorno do Paulinho, né? Torcemos para que tanto ele e o Jair voltem bem, né? Claro, nos primeiros jogos não voltarão daquele mesmo nível que eles estavam, né, cara? Com aquela intensidade. Os jogadores certamente terão mais cautela, né, cara? Principalmente em dividida. Isso aí é um processo que vai sendo aos poucos, é um processo gradativo, né? E a situação do Jair é muito mais avançada do que a do próprio Paulinho, né? Mais uma baita notícia aí, o retorno do Paulinho, que amanhã voltará a treinar normalmente aí com o elenco vascaíno. Torcemos para uma rápida recuperação do jogador. O Jair estando 100% também, eu acho que ele vai recuperar ali a condição de titular facilmente, já que aquela posição de segundo volante ali vem deixando muito a desejar, né? Quando entra o Cocão dá uma vacilada ou outra, é expulso. Aí volta o Juan Esforza, que vai muito mal, né, cara? Bem abaixo da crítica, né? Com certeza o Vasco sofrendo muito com aquela posição de segundo volante. Ruim por ruim, o menos pior é o Matheus Cocão, né, cara? Ele é melhor do que o Juan Esforza, na minha opinião. O Juan Esforza foi uma péssima contratação, cara. Ao longo da temporada, você vai analisando bem o jogador e você vai vendo que o investimento que o Vasco fez nesse jogador foi um péssimo investimento, né, velho? Não tem a mínima condição. Eu acho que se chegasse proposta no início do ano que vem, o Vasco tinha que vender o Juan Esforza, buscar um jogador melhor do que ele. Aqui no futebol brasileiro tem jogadores melhores do que o Juan Esforza, né? Não tem a mesma valorização do jogador argentino, mas são melhores, poderiam ajudar mais o Vasco do que o jogador vem ajudando aí nessa temporada, né? O Matheus Cocão não tem nem como aqui a gente criticar a diretoria, porque foi um achado do Paulo Brax lá no Náutico, né? O Vasco gastou pouco para contratá-lo e é um jogador aí que chegou totalmente desacreditado e hoje briga aí para ser titular. A hora é titular do time do Vasco, mas o Jair é mais jogador do que os dois jogadores juntos, né? Outra situação pode ser também o Paulinho atuando como segundo volante, que seria extremamente importante para o Vasco já a partir do ano que vem. Eu acho que esse ano o Paulinho deverá ficar mais no banco de reservas. Mas o Jair pode sim ter condições, quem sabe, aí, de ter tido uma recuperação mais rápida, de quem sabe ser titular ainda na reta final desse Brasileirão e também, quem sabe, de Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do retorno do Paulinho ao time do Vasco. O jogador vai voltar a treinar amanhã. Uma ótima notícia aí para todos nós torcedores, que o Paulinho era um dos melhores jogadores do Vasco, né, cara? Torcemos aí para que ele volte bem.
Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? De acordo com as informações do Bola VIP, o Léo Jardim, nosso goleiro titular, já teria comunicado a vontade de renovar o seu contrato com o Vasco. O jogador já teria comunicado à diretoria que está disposto a estender o seu vínculo aí com o Vasco. Vale ressaltar que o Vasco contratou ele junto ao Lille da França no ano passado. O jogador de 29 anos tem contrato até o final do ano que vem com o Vasco. O Vasco tem que conseguir renovar esse contrato o mais rápido possível, porque a partir do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Torcemos aí para que o Vasco feche essa renovação o mais rápido possível. Bom saber que o jogador quer continuar no Vasco. Com certeza, o Léo Jardim se valorizou muito ao vir para o Vasco. Quando ele jogava no Lille, era um jogador totalmente desconhecido, né, cara? O Léo Jardim, depois de vir para o Vasco, conseguiu ir para a seleção brasileira. É um dos principais jogadores de um grande clube aqui no futebol brasileiro. Certamente, ele se realizou totalmente na sua carreira, né? Esperamos aí que ele conquiste títulos com o Vasco, principalmente agora já essa grande oportunidade da Copa do Brasil. É um jogador muito importante, o Vasco tem sim que dar prioridade a jogadores titulares do elenco vascaíno. Esperamos também que o Vasco concretize a renovação de contrato aí com o Verratti e com certeza esses dois jogadores deverão ter valorizações salariais a partir do ano que vem, quando o Vasco renovar os seus contratos, né? Deixe aí nos comentários o que você acha da renovação de contrato com o Léo Jardim, jogador demonstrando interesse em seguir no Vasco. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, agora vamos falar aqui de São Januário, né? O novo estádio do Vasco. De acordo com as informações aí do Globoesporte.com, o Vasco estaria estudando utilizar um gramado sintético no novo estádio de São Januário. A reforma de São Januário ainda não começou, mas o Vasco tem debatido as ideias para a obra na nova arena. Uma delas diz a respeito do tipo de grama que o Vasco usará. Atualmente, a grama do estádio é 100% natural e isso deverá mudar de acordo com as informações. A tendência é que São Januário tenha um gramado sintético ou híbrido, né? A mistura de natural com sintético, o que aumentaria o custo da reforma. Mas a médio e a longo prazo seria muito benéfico ao Vasco e o Vasco estaria avaliando essa possibilidade. O clube tem analisado arenas brasileiras, já foi apresentado, por exemplo, um relatório sobre o estádio do Newton Santos, administrado aí pelo Botafogo. Outro exemplo recente que o Vasco analisa é o do Atlético Mineiro. É levado muito em consideração a condição ruim da grama natural da Arena MRV, o que tem sido um problema para o clube mineiro desde a sua inauguração no ano passado. A transformação do São Januário em uma arena mais moderna requer cuidados a mais com o gramado, já que a intenção também é ter eventos no estádio além dos jogos, como shows e também outras situações. A manutenção de um gramado sintético ou híbrido, nesse sentido, seria mais simples e barato, de acordo com as informações do Globo Esporte, né? Vamos torcer para, primeiro, a reforma de São Januário sair, né? Ter um potencial construtivo, ter um investidor aí para comprar esse potencial construtivo e, com certeza, a gente espera que o São Januário seja um belíssimo estádio e que tenha a melhor grama possível aí para os jogadores desempenharem o Vasco conquistar títulos, né? Deixe nos comentários se você prefere grama natural ou se você prefere gramado sintético ou híbrido. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. É nóis. Se inscreve lá no meu canal Expresso Vasco. O link tá aí na descrição. Tamo junto.